maravilhosa! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do FBI Talks, que é as nossas entrevistas com os agentes do FBI Clube. Se você caiu de paraquedas por aqui, o FBI Clube é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra mensalmente para trabalhar temas como comunicação, posicionamento, vendas, gestão, autodesenvolvimento e por aí vai. Porque, como sempre eu digo, toda mulher que pegar para empreender ou realizar qualquer coisa vai ser incrível no que faz. Porém, a gente não foi nem incentivada e nem educada a aprender a empreender de verdade. E é exatamente por isso que o FBI Clube existe. E hoje eu tô aqui com uma maravilhosa, a gente vai bater um papo muito legal, inclusive eu sou bem apaixonada pela área de atuação dela, que é a dona Thaís Souza. Tá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi, é um prazer. Tá, se apresenta brevemente pro pessoal, fala o que você faz e aí eu já vou dar contexto de como a gente vai seguir nosso bate-papo. Legal. Bom, eu sou a Thaís Souza, né? Eu sou psicóloga e eu sou especialista em neuropsicologia. Então, hoje eu trabalho com avaliação neuropsicológica predominantemente. Eu digo que nós somos uma clínica especializada em neurodivergências, tá? Tá, eu sempre falo pro pessoal o seguinte, eu sou muito apaixonada por histórias. Eu acho que o grande X da questão, a grande transformação, a grande inspiração e também os nossos diferenciais estão exatamente escondidos ou até mesmo explícitos na nossa própria história. E a gente, enquanto ser humano, principalmente agora com a internet, tem um pequeno equívoco, pelo menos na minha visão, que é: a gente mira muito, muito longe ou muito, muito distante para conhecer pessoas, para ouvir histórias. A gente vai sempre no guru, sempre na maior pessoa, sempre ou pelo menos aquela pessoa que a gente julga como a maior. E às vezes do nosso lado, literalmente, tem uma pessoa que tem uma história incrível, tem bons aprendizados para dividir, tem uma jornada, tem ideias, insights e às vezes a gente simplesmente não ouve, sempre acha que a grande solução, a próxima pílula vai estar lá longe com o guru. E do nosso lado sempre estão excelentes tesouros. Então por isso que eu gosto de começar contando histórias. Conta pra gente um pouquinho como que você começou na área da psicologia, se você trabalhou com alguma coisa antes, o que te chamou a atenção para entrar nessa área, até você ir realmente subnichando para o que você faz hoje. Tá. Eu nunca quis fazer outra coisa. Eu lembro que ainda no ensino fundamental, uma professora nos passou um trabalho, né? E vamos pesquisar então sobre profissões. Que foi a primeira vez. E aí eu li Freud, falei, gostei, quero fazer isso. E desde então, ficou, né? Tanto que hoje eu tenho uma brincadeira, que assim, se eu não fosse psicóloga, eu realmente não sei o que eu faria da vida. Não tenho outra área, assim, gosto, lógico, mas não tenho nada que me desperte tanto interesse, tanta paixão. Então, eu saí da escola e fui cursar psicologia. E aí, dentro da psicologia, eu tive alguns caminhos, né? Então, eu entrei apaixonada por Freud, psicanálise, é isso que eu quero, divã, e vamos lá. E aí, você vai conhecendo, né, a psicologia, que é uma área extremamente ampla, com nichos que eu nunca nem imaginei que pudessem existir. E fui me interessando por outras coisas. Psicologia hospitalar, oncologia, cuidados paliativos. Uau. Era o que eu queria fazer. Tanto que até o último ano foi meu TCC, foi em cuidados paliativos, estágios na área e vou tentar uma residência e tudo mais. E eu falo hoje, graças a Deus que não deu certo. Graças a Deus que não deu certo. Trabalhei em RH, acho que como a maior parte, né, dos psicólogos, trabalhei em RH, mas de fato eu nunca me identifiquei. E é curioso, porque até conversando com uma colega que hoje também é da Neuro, trabalhou comigo no RH, foi minha supervisora de estágio. Ela fala, Thaís, eu sentia que tinha algo em você que a gente não estava aproveitando. Então eu digo, eu nunca fui boa no RH, porque aquilo não fazia sentido realmente para mim. Fiquei pouco tempo e fui pra clínica com a cara e com a coragem. E gostei. Como eu caí na neuropsicologia? Completamente de paraquedas, assim. Completamente. Eu achava que era uma coisa e era outra totalmente diferente. E no curso foi onde eu me identifiquei. Então, eu falo que não tem nada de romântico nessa história, né? Mas vem sendo uma construção. Então, em 2019, fui para especialização, me apaixonei. E hoje é o que eu faço, assim, 90% do tempo, né? 90% dos meus atendimentos é avaliação. Pode-se dizer que você foi por curiosidade para neuropsicologia, para ver o que era, porque não necessariamente... Nem por curiosidade. Eu trabalhava com um grupo terapêutico de pacientes com dor crônica. E aí eu falei, tem alguma coisa que eu não estou entendendo que eu preciso entender para ajudá-los melhor.
Achei que poderia ajudar. Porque foi assim, muito rápido, eu não pesquisei, não era uma área que eu tava namorando. Falei, bom, tem aspectos cognitivos, aspectos neurológicos, de repente vai me ajudar. Entendi. Me matriculei no curso e fui. Não tinha nada a ver, e que bom que não tinha. Acabou sendo uma surpresa muito positiva. E fui pra clínica mesmo, fui pra avaliação. Então, acaba sendo uma construção. E a neuropsicologia, ela combina muito com o meu perfil, né? É muito analítico, é muito lógico, é muito do detalhe. Então, foi acontecendo. Que incrível. E assim, para quem talvez tenha caído de paraquedas no vídeo, não necessariamente sabe exatamente o que é a neuropsicologia, o que faz, se quiser dar um pouco de contexto, acho que é interessante. Bom, a neuropsicologia é uma área dentro da psicologia que une tanto os conhecimentos da psicologia quanto os conhecimentos da neurologia. Então, o objetivo é entender essa relação de cérebro e comportamento. Por quê? O nosso comportamento, ele tem uma relação muito grande com os nossos processos cognitivos, atenção, memória, raciocínio, linguagem, aprendizagem, enfim. E dentro dessa área, a gente tem o objetivo justamente de entender como a pessoa funciona. Por que ela funciona como ela funciona? A gente, às vezes, acaba pensando apenas em diagnósticos, né? Se a pessoa tem um transtorno ou não tem um transtorno. Mas, na verdade, a neuropsicologia é uma área muito mais ampla do que isso. Porque com esse entendimento, a gente consegue pensar também em estratégias, no que funciona para uma pessoa, no que não funciona. A gente não consegue entender apenas o que ela tem, por exemplo, de dificuldade, mas também quais são as forças, né? Por onde a gente pode explorar mais. Que legal. Eu já fiz, né, uma avaliação neuropsicológica por um autoquestionamento, acho que vai completar, hoje nós estamos em 25, vai completar quase 4 anos, porque eu falei, meu Deus, eu tenho TDAH, como muita gente hoje em dia, né? Só que daí eu fiquei assim, encafifadíssima, falei, vou fazer o caminho correto. Passei pelos psiquiatras, pelos neuros, tal. Num primeiro momento, a grande maioria deles pensava, olha, eu acho que tende a ser um comportamento de uma pessoa, traço de uma pessoa mais ansiosa do que um TDAH de fato, mas sugerimos que você faça a avaliação neuropsicológica. Eu fiz, foi um processo acho que talvez de uns 3 meses, assim, muitas sessões, muitas investigações. Eu fiquei bem ansiosa no decorrer, meio que... Eu não sei se isso acontece muito em clínica, principalmente com adulto. Eu tava rezando pra ser. Porque eu falei, meu Deus, se não for, acho que o problema é comigo. Hoje eu entendo que se não fosse também a questão comportamental, ela precisa ser corrigida ou pode ser ajustada tanto com ou sem o diagnóstico nesse caso, né? E eu achei muito, muito interessante. Muito interessante, porque ele realmente é um processo que envolve... os testes envolvem a observação por parte do profissional, não é só um teste ali por si só, então você observa o comportamento, como a pessoa está reagindo, o tempo de reação dela, então tem uma série de coisas que é realmente bastante complexo, né? E isso que você trouxe é muito importante, né? Porque se não fosse o TDAH, por exemplo, você sairia por conta da forma como o seu processo foi conduzido com respostas. Sim. Por que então que eu tenho esses comportamentos, né? Por isso que eu falo, uma avaliação bem feita, ela é transformadora, porque ela te traz um entendimento. E como o processo ele tem realmente uma duração mais longa, você começa a se observar, prestar atenção em coisas que você não vinha percebendo, né? Esse processo de parar um pouquinho para se olhar, que é diferente da terapia, né? São visões diferentes que a gente vai construindo. Tanto que assim, até eu já falei em outra entrevista sobre isso, mas tá trazendo uma questão um pouco mais íntima. No meu laudo lá, deu TDAH e deu comorbidade, depressão e ansiedade. E aí, depois de um tempo, fez muito mais sentido para mim os prejuízos e de onde de fato eles vinham. Assim, foi muito transformador. E com certeza o que você falou faz todo sentido, porque veio uma série de outros traços de características ou tendências minhas que foram respostas para muitas coisas que eu vinha me perguntando. Porque a gente fala, meu Deus, tô quebrada, né? E acho que até uma coisa legal de trazer. Nem todo mundo tem indicação de fazer uma avaliação neuropsicológica. Ela não é necessária para todo mundo. Como que é feita? Obrigatoriamente a pessoa precisa talvez de um pedido, ou se uma pessoa tem curiosidade por se autoconhecer, ela pode ir buscar fazer?
Como a avaliação ela tem essa finalidade de entender o funcionamento, mesmo que não haja a suspeita de um transtorno, pode ser feita? Pode. A gente vai justamente tentar entender pontos fortes, pontos fracos, caminhos de aprendizado, tipos de memória, né? Aspectos comportamentais, emocionais. Em geral, tá sempre vinculado a alguma suspeita, né? Isso é o que predomina. Não precisa ter um encaminhamento, porque é uma avaliação clínica, né? Então, quando vem com encaminhamento, a gente vai caminhar em conjunto com quem está solicitando, mas sempre é o mesmo processo, né? Porque o objetivo, ele é o mesmo. Algumas pessoas acabam indo também buscar esse autoconhecimento quando tem, por exemplo, filho, né? Ah, meu filho tá com laudo agora de, sei lá, TEA. De onde será surgido, De onde será que surgiu? Geralmente vem por aí, né? Tem Eu ia te fazer até essa pergunta. Recentemente, o meu sobrinho é autista, né? Ele tem 10 anos agora. E vira e mexe, eu vou lá na casa da minha cunhada, ela fala, o laudo novo do Heitor, porque vai tendo atualizações e tal. Como é feito isso? Por exemplo, no caso dele, ele é autista, TDAH e ele tem um... agora eu não vou lembrar, acho que é processamento auditivo, transtorno de processamento auditivo. Como que é nesses casos? É feita a reavaliação, o teste é repetido mais de uma vez depois do primeiro diagnóstico? A reavaliação, ela vem geralmente para atualizar o perfil mesmo. Então, uma vez com transtorno, sempre com transtorno, porque é algo do neurodesenvolvimento. Mas as funções, elas podem variar. E quando a gente reavalia, a gente consegue fazer uma comparação, inclusive, da eficiência das intervenções. Porque espera-se que com as intervenções, ganhos aconteçam, né? Então, é mais para uma atualização mesmo, até mesmo... para que os planos de intervenção possam ser refeitos, repensados, né? Do que para uma atualização diagnóstica. Entendi. Mas tem casos em que é para atualização diagnóstica. Porque pode ser que... Diagnóstico diferencial, porque às vezes passa, né, despercebido. Porque a avaliação ela depende muito do contexto, né? De como a pessoa está naquele momento. E aí pode ter, por exemplo, uma questão emocional, pode ter uma questão até mesmo comportamental interferindo que acaba atrapalhando de visualizar, né? De uma maneira mais clara. Entendi. Então, depende da finalidade. E como que é no seu consultório hoje? Eu sei que você tem mais profissionais. Qual que é a maior demanda? Você atende mais adultos, mais crianças ou indiferente? Eu atendo mais crianças, porque é onde tem a maior demanda, né? Até mesmo porque, embora a avaliação ela seja algo tão amplo, predominantemente os transtornos de neurodesenvolvimento. E geralmente percebe-se na infância, né? O número de adultos tem crescido, tá? Tem crescido bastante, principalmente por conta das crianças sendo diagnosticadas, né? A família se abre também para se perceber e por conta da divulgação de informações. Porque os adultos avaliados hoje são as crianças que lá atrás eram rotuladas e viam todos os prejuízos, tinha todos os sintomas, mas não se tinha conhecimento sobre isso. Né? Nossa, muito bom. E eu sei, porque eu te acompanho, que você também gosta muito de ensinar. Conta um pouco dessa parte, de como você começou e compreendeu que talvez você tivesse bastante a contribuir com outros profissionais que são recém-formados aí. Eu fui uma criança que brincava de ser professora. Então, eu não brincava de boneca. As bonecas ficavam sentadinhas e eu estava ensinando para elas. Que legal. Essa era a brincadeira. Então, eu gosto de contribuir. E eu comecei a ouvir, né, de colegas que era fácil de entender quando eu explicava. Eu falei, bom, vou fazer algo com isso. E aí comecei a fazer alguns cursos, né, juntar ali alguns colegas até a princípio e ensinar. E começou a funcionar e comecei a gostar. Hoje eu também dou aula, né, na pós-graduação para quem está se formando na neuro. E é um caminho que eu estou trilhando, que eu gosto. Que delícia. E falando sobre empreendedorismo, como é que foi? Porque eu tenho uma amiga psicóloga, tipo, uma das melhores amigas da minha vida, e ela tem uma clínica na área de crianças e tudo mais, e ela fala, Gabi, assim, ninguém me preparou para o que é ter que fazer gestão, assim. Eu amo ser psicóloga, mas não amo tudo que vem junto com o trabalho de ter uma clínica em si. Como que é isso para você? Quais são os maiores desafios? Ninguém me preparou também. Na verdade, na faculdade, nós somos
desincentivados, se a gente pode criar essa palavra, a ir para a clínica, a empreender. Então, sempre a clínica é difícil, a clínica não dá dinheiro, são muitos anos para se consolidar. Por sorte e por curiosidade, eu tive contato com pessoas que deram certo na clínica e que ensinavam sobre isso. Então, logo no início, eu fiz alguns cursos que tinha tanto questões práticas mesmo, né, técnicas, na verdade, da psicologia, mas que também falavam sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre divulgação. E isso foi um divisor de águas. Eu consigo, cronologicamente, comparar a minha atuação antes e depois. E não gosto, pra ser muito sincero, acho que, né, a gente gosta do que a gente estuda faz. pra fazer aquilo, né? Gosto de psicologia, gosto de fazer psicologia. Mas hoje eu tenho um entendimento, eu acho que o tempo também, a maturidade do negócio, né, vai te forçando a olhar para algumas coisas. Então, hoje, por exemplo, eu sou uma clínica, eu não sou mais a Thaís atendendo. Então, coisas que antes, por exemplo, eu poderia colocar um pouquinho para depois, jogando para debaixo do tapete, hoje não existe, né? Então, acho que não tem esse preparo, não tem nenhum incentivo, a não ser que você esteja nos lugares certos, mas é o que vira o jogo, né? Com certeza é o que vira jogo. É isso, é o que faz seu negócio crescer, exponencializar, enfim. Tá, pra gente ir caminhando aqui um pouquinho mais pro final, sempre gosto de pedir 2 conselhos. Vamos pensar que talvez o público que vai passar com você são ou mães que estão ali em processo de diagnóstico ou o próprio adulto que começou a perceber algum tipo de prejuízo. Tem algum tipo de conselho que você daria para essas pessoas? Escolha bem quem vai te avaliar. Acho que esse é o principal conselho. Não tenha vergonha de conhecer, de procurar, de marcar uma conversa. Sinta confiança, porque é um processo que, se não tiver confiança, não se aprofunda, né? E a gente precisa desse aprofundamento. Então, procure até você sentir que, bom, aqui tá legal, aqui tá seguro. É essa pessoa que eu quero que me atenda. E o critério seria confiança mesmo? Ou tem alguma outra dicasinha, assim, um pouquinho mais específica para validar que o profissional tá realmente qualificado, pautado, enfim? Óbvio que a gente vai fazer recomendação de entrar em contato com você, mas tipo assim, ó, isso aqui é essencial que o profissional tenha. Se não tiver, desconfie. O critério da confiança é depois que você já passou por esse filtro, né? Mas a especialização em neuropsicologia é um ponto, embora não seja obrigatório, né? Mesmo um psicólogo que não é especializado pode fazer avaliação, mas a especialização, ela faz toda a diferença. E eu diria que, assim, é a indicação, a referência. Tenha a referência. De preferência, hoje o Google traz isso pra gente, né? Veja avaliações, veja se você tem ali uma rede de pessoas que já conhecem esse profissional, veja se é um profissional sério realmente, que estuda, que se atualiza. Eu acho que faz todo sentido mesmo. Essa referência para esse tipo de trabalho é essencial. Ô, Thay, pensando na sua jornada empreendedora, sabendo que a maioria da mulherada que assiste a gente aqui ou empreende, ou quer empreender, ou às vezes está desanimada, qual conselho você daria? Crie para você um ambiente que seja favorável para isso. Então, selecione o que você ouve e filtre. Seja crítico, pensando o que essa pessoa que está me dando esse conselho construiu, que caminho ela percorreu. E ignore todo o conselho que não for de alguém que seja realmente uma referência, principalmente na tua área. Alguém que já construiu algo na área que você atua, alguém que já trilhou um caminho, já está um pouquinho à sua frente. Considere. Todo o restante, filtra. Perfeito. Ter esse pensamento crítico é muito importante, né? E a verdade é que muitas empreendedoras têm pensamento crítico, mas é com elas mesmas. Elas não conseguem ter pensamento crítico para aceitar ou não, perceber se serve ou não determinados conselhos. Faz todo sentido, concordo muito. Tá, obrigada pelo bate-papo. Parabéns pelo trabalho incrível. E que bom que o mercado das avaliações tem profissionais como você. Porque, assim, uma boa avaliação, um bom diagnóstico muda vidas, né? Da família, da criança, da pessoa que descobre depois de adulta. Eu sou um caso. Há quase 4 anos eu tenho mais paz dentro de casa, mais paz comigo mesma. Meu relacionamento é ainda melhor porque a outra pessoa também passa a entender melhor como se relacionar. Você se cobra menos. Então, acho que bons profissionais trazendo essas respostas são essenciais.
Eu sou suspeita, porque é justamente essa transformação que eu vejo, né? E é isso que tanto me inspira na neuro. Não é o diagnóstico em si, porque é só uma parte, é só um nome, na verdade, né? É essa compreensão e o que a gente faz com isso que realmente transforma. E é inspirador de ver. Perfeito. Tá, obrigada pelo bate-papo. Convido o pessoal para te seguir. Meu Instagram é Thaís Souza, Thaís com TH, Souza com Z, Neuropsi, tudo junto. E arrasou. E fala do site também, como as pessoas te encontram, da clínica. O meu site é neuropsicólogajundiaí.com.br. Arrasou. Ó, não precisa decorar, que com certeza vai estar tudo aqui na descrição. Então, se você precisa ou quer conhecer mais sobre o assunto, lembrando também que se você é profissional da área, também vale seguir a Tá, que ela com certeza vai conseguir contribuir aí na sua jornada. Se você é mulher empreendedora de Jundiaí ou região, também fica o convite para conhecer o FBI Clube. Mais uma vez, volto a falar todas as informações aqui na descrição. Se você gostou dessa entrevista, deixa o seu joinha, se inscreve, manda para outras pessoas e aproveita para assistir as outras entrevistas por aqui. Tem várias outras mulheres muito inspiradoras também. Tá, um beijo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Gabi. Um beijo, pessoal, e até a próxima entrevista. Tchau.